Está a entrar. Olá toda a gente. Hoje iremos entrevistar o artista Mauro Martins. Estamos a transmitir simultaneamente para o Facebook. Dentro de alguns momentos estamos a transmitir para o Facebook. Sim. Está a começar, já As está. pessoas irem entrando. Olá a todos. Olá a todos. Pois é. Mauro Martins é um jovem eufonista português que destaca o amor pela música e a dedicação à aprendizagem como combustível da sua carreira. Vencedor do concurso Concurso Tuba Tour 2019, tem realizado recitais com frequência lecionado em masterclasses pela Europa, América e Ásia. É desde 2019 professor de eufónio na Escola Profissional de Música da Covilhã, EPABI. E é ainda artista Adams, Braslav Momo e Dennis Wick. E penso, agora já está aqui. Olá, tudo bem? Boa tarde, malta. Boa tarde, malta. Boa tarde, malta. Bem? Boa tarde, malta. Boa tarde, malta. Vamos tirar agora do Facebook. Acho que está. Sim, sim. Agora está melhor. Sim. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim. Ótimo. Mauro, o que o fez ter uma paixão pela música? Então vamos logo começar porque vocês me podem tratar por tu, ok? Ok. E depois, então, a minha paixão pela música vem do meu avô, porque, pronto, eu vivo numa aldeia do interior e aqui há muito... nós crescemos muito com os nossos avós, então eu ia para a escola e para ir para a pré-escola e quando chegava a casa o meu avô estava sempre a tocar, ele tocava saxofone e desde aquela altura, não é? Desde tão pequenino ao ouvir o meu avô tocar, ele tocava na banda filarmónica aqui da minha terra e fiquei sempre com aquela paixão e depois a banda filarmónica acabou e assim que começou novamente eu inscrevi-me logo e foi desde aí que sim, foi por causa do meu avô e de ouvir tocar todos os dias e a paixão que ele me transmitia a tocar era mesmo incrível, ele adorava e ele ainda está vivo mas já não toca e era mesmo incrível ver aquela pessoa que é um ídolo para mim e que ao mesmo tempo me transmitiu tudo aquilo antes de eu começar a estudar música. Aquilo era mesmo, e é mesmo amor pela música. Por exemplo, se eu vou lá à casa e eu tenho uma flauta ou assim, e ele começa a tocar, e é especial. É uma pessoa que tem uma paixão pela música que eu gostaria de passar às pessoas como ele me passa a mim. E qual foi o motivo de ingressar na EPABI? Então, o motivo de ingressar na EPABI, primeiro eu fui para a EPABI porque é na Covilhã e eu sou de Celúrico da Beira e é cerca de 1 hora de distância de onde daí a escolha dessa escola profissional de música. Mas também eu decidi ir estudar música porque eu ingressei aqui na banda aos 10 anos e fui estudar música aos 15, eufónio, mas eu tocava trompete na banda. E eu, por exemplo, eu tinha de estar pronto às 8h30 da manhã para ir para a escola, mas eu levantava-me todos os dias às 6 da manhã para tocar antes de ir para a escola. Porque eu adorava aquilo. E eu sentia-me muito mais feliz se eu tocasse antes de ir para a escola e motivado para ir para a escola do que se não tocasse. Então
essa foi o meu grande motivo, é que tanto eu como os meus pais vimos que eu realmente queria um pouco mais do que apenas tocar numa banda, não é? Eu queria mesmo ser músico profissional e foi daí, e depois fui para a EPABI, não em trompete, mas quando entrei na EPABI mudei para eufónio, sim. Ok. E como fez para se destacar no percurso musical em relação aos seus colegas? Te destacares. Ahm, Sim. Como é que eu fiz para me destacar? Sabes que eu tentei. Essa é uma coisa que eu tento sempre. Eu não tento destacar-me dos meus colegas, ou eu não tento comparar-me com os meus colegas, ou seja o que for. Por- E eu nem sei bem se me estou a destacar dos meus colegas. Então o que eu te posso dizer é que sou uma pessoa que tem muitos, muitos sonhos. E sou uma pessoa que faz tudo para os atingir. E claro que isso inclui trabalho em várias áreas, não só praticar um instrumento, mas depois em todas as áreas que envolvem a música. E acho que é por aí, essa pergunta, não que eu me queira destacar dos meus colegas ou comparar, é mais por aí, não que eu me queira comparar com os meus colegas, mas sim comigo. Então, eu quero é atingir os meus sonhos e não sei se me estou a destacar deles ou não, só sei que eu tenho muitos sonhos para atingir e é esse o meu objetivo. Fale-nos um pouco da sua dedicação ao eufónico, que permitiu notas máximas nas provas de aptidão de final de curso e recital de fim da licenciatura. A minha dedicação ao fone. Estás a dizer um pouco do o meu estudo diário, não é? Sim, sim. Sim. Então, eu vou-vos dizer um pouco o que é que foi o meu estudo diário até acabar a ESMAI. Então, desde que eu comecei a estudar, não é? Eu comecei a estudar com 15 anos e, como vocês sabem, é um pouco tarde. Não é tarde, mas já não é tão cedo como aquelas pessoas que já começam a tocar aos 5 anos ou aos 7 anos e num mundo mais profissional. Então eu meti na cabeça, e como já vos tinha dito, eu sou uma pessoa que tem muitos, muitos sonhos, e então o meu dia a dia era trabalhar para que esses sonhos se realizassem. E então eu iniciava o meu dia às 6 da manhã, levantava-me todos os dias às 6 da manhã, tomava o meu pequeno almoço e consegui, falando com a mulher das limpezas naquela altura da EPABI, que ela me deixasse entrar com ela às 7 da manhã. E então o meu dia começava aí. E também conseguia sempre falar com a direção da escola para eles atrasarem um pouco o fecho da escola. E então eles fechavam a escola um mês e meio antes das provas, eles conseguiam fechar a escola às 11 da noite em vez de fechar às 8h40. E então eu fazia o meu dia completo, a maior parte do dia e a maior parte das horas que tinha, a estudar. E penso que é isso que vocês querem chegar. Sim, eu estudava e estudo muitas horas e é isso, porque eu acho que eu tenho de respeitar os meus sonhos e os meus objetivos e não quero ficar frustrado por não conseguir. Se eu não conseguir, nunca vai ser por causa de falta do meu trabalho ou da minha dedicação. Então é isso. E para além disso, eu adoro tocar e aprendi também a gostar de fazer exercícios, a tocar, claro, não é exercício de ginásio. Eu também Sim, gosto, sim. mas mais de exercício e tudo mais. Aprendi a gostar de todo o mundo que engloba a nossa evolução quanto músicos, quanto instrumentistas. E foi por aí. Penso que foi isso que me ajudou a ter então essas notas, mas sim, penso que foi à base de todo o trabalho que eu tive. E claro, isso foi na EPAB e na ESMAI igual. Na ESMAI abre às 7 da manhã e era quando eu começava a estudar. Como vocês sabem, tem um certo problema de salas e então ainda melhor, porque às 7 da manhã a EPAB não está, a EPAB e a ESMAI não está cheia, então dá sempre para trabalhar. O Mauro participaste em vários concursos no qual se destaca o Prémio Internacional de Sopros Terra de La Salette, onde ganhou por 2 vezes o primeiro prémio. Fale-nos acerca dessa experiência. Então, o prémio, esses dois prémios foram os meus dois primeiros prémios. E sim, eu não sou uma pessoa defensora dos concursos, porque eu acho que ninguém pode comparar. Eu não posso agarrar em dois dos meus ídolos, por exemplo, que tocam um eufónio,
e compará-los e dizer este é melhor, este é pior. Não, este é diferente. E este também é diferente. E aí é que está. Então, eu vejo os concursos como um objetivo bom para nós estudarmos, para nós trabalharmos certas obras e pôr-nos à prova, não é? E estarmos em palco, o que nos vai ajudar e o que vai ser o nosso futuro. Mas não sou um defensor ou uma pessoa que adora concurso ou adora estar lá, não. Mas claro, foi uma coisa que eu gostei de fazer, esses dois concursos, e que depois de ganhar me deram outro tipo de, como é que eu ia dizer? Pronto, de felicidade e de energia para continuar a trabalhar. Mas se querem falar de concursos, não é uma coisa que eu defenda, nem que... Por exemplo, eu agora tenho alguns alunos, comecei a lecionar este ano e não é uma coisa que eles digam façam concurso, porque isso é essencial e, como está a dizer, como está a dizer aqui o mestre, concursos são para cavalos. Porque uns correm mais, uns correm menos, quem corre mais ganha. E é assim, não é eu toco uma obra, outra pessoa toca outra, como é que tu vais comparar? Estás a ver? Não é a mesma coisa. São duas pessoas diferentes. São duas pessoas que têm duas mensagens para passar, duas vidas diferentes, duas vivências diferentes. E é isso. Como é a experiência de trabalhar com músicos conhecidos a nível mundial, tal como Sérgio Carolino, António Caia e ainda Jenny Pocorni? Eu com esses músicos, eu trabalhei com o Antoni, tive uma masterclass com o Antoni e depois já fui professor com ele também no Gravíssimo, e com o Gino Pocorni apenas assisti às masterclasses no Gravíssimo e tive um pouco com ele lá no Gravíssimo. Quanto ao Sérgio, sim, e o Gino Pocorni também me fez ter o meu primeiro ataque de pânico da minha vida em palco, primeiro e único até hoje, que foi quando fui convidado para ser um jovem talento lá no festival, no Gravíssimo, e eu entrei e eu não estava nada à espera. Eu sabia que ele ia estar lá, não é? Porque no Gravíssimo isso é uma coisa incrível, que é todos os professores, toda a gente se junta nos concertos, está toda a gente a ver, toda a gente a apoiar e está toda a gente ali, tanto para ensinar, não é? Mas os professores também estão ali para aprender e para desfrutar daqueles momentos musicais que são de um nível incrível. E quando entrei em palco e olhei para a frente, eu nunca tinha sentido nada assim. Aquilo foi um aperto que eu não consegui respirar durante uns minutos, de ver o Gino Pocorni ali olhar para mim. E se calhar foi uma das aprendizagens que eu levei para a vida, foi a partir daí eu comecei a trabalhar no meu mindset, mas mesmo muito mais do que eu já tinha pesquisado, já tinha percebido que era importante, mas depois daquele momento, sim. E também comecei a perceber como é que é estar na vida como um músico. Vocês pensam, aquele homem é o ídolo de todos os nossos ídolos de hoje em dia, não é? E a maneira dele estar na vida, aquela humildade, que depois também vi, claro, em quase toda a gente que eu admiro como músico, que é impossível um bom músico não ser uma boa pessoa. E então aprendi muito isso com o Gino Pocorni. Trabalhar com o Sérgio, claro, como vocês podem entender, trabalhar com o Sérgio foi incrível e eu estava indeciso entre ir para a Suíça, estar com o Tomás Rudi e ficar cá. Mas a maneira tanto um como o outro, tenho a certeza que tinham sido boas escolas, se eu tivesse seguido, mas escolhi ficar cá e trabalhar com o Sérgio na ESMAI e foi incrível. É como, pronto, eu tenho imensos sonhos e vocês podem ver que todos os sonhos, ou quase todos os sonhos que vocês têm, ou muitos dos sonhos que vocês têm, estão ali e é possível realizá-los a todos, e é possível tocar tudo, e é possível tocar assim, e ser eclético assim, então vocês veem os vossos sonhos à vossa frente sempre. E então, e foi uma pessoa que me mostrou, conseguiu mostrar o meu caminho sem ser como, faz assim como eu, não é esse tipo de professor, é aquele professor que vos deixa seguir o vosso caminho, mostrando sempre a opinião dele e deixando-vos sempre livres. E eu acho que isso é muito importante. E claro, é uma pessoa que está na música e no mundo de tudo, não é? No mundo do jazz, no mundo das orquestras, no mundo do solista, há muitos anos, e então é fácil tu teres uma dúvida e dizer assim, epá, eu recebi isto, ou recebi este convite, o que é que acha, não sei o quê.
Ele, claro, ele já viveu aquilo 300 vezes, ele vai só dizer, na minha opinião é assim, e ele mostra como, e como músico, o que vocês sabem, não é? É incrível poder trabalhar com um músico tão eclético e tão completo. E sim, foi essa experiência que eu tive com esses três. Quanto ao António, eu tive com ele, não tive com ele muitas vezes, tive com ele cerca de 2 vezes no Gravíssimo. Uma foi quando fui Jovem Talento e tive esse excelente ataque. E outra foi o ano passado, que éramos os dois professores nesse festival e sim, é sem dúvida um exemplo no Ufone para mim. Porque estavas a falar sobre a importância do mindset. E para ti, qual é a importância do mindset na nossa vida, na nossa profissão? Eu acho que na nossa profissão o mindset é super importante. Tu estás psicologicamente ou preparado psicologicamente para o que aí vem, tu nunca sabes quem está ou sabes, o teu corpo não está preparado. Há muita gente que vê isso com uma naturalidade e tem uma naturalidade nisso incrível, que é vai para o palco e desfruta e está como se estivesse em casa e tudo mais. Eu não era assim, ou não sou tão natural assim. Tive de trabalhar o meu mindset para controlar um pouco a minha ansiedade e sabes que cada vez mais tenho tido alguns recitais, alguns convites para alguns festivais aqui e ali e, e já não podes preparar aquele momento como nós preparávamos, por exemplo, um recital. Ok, agora vou preparar este recital e tu estás ali um monte de tempo, podes preparar psicologicamente, podes preparar tudo. Não é bem assim. Hoje tens um recital, se calhar daqui a uma semana tens outro recital noutro sítio qualquer. Então tens de preparar a tua mente como, por exemplo, fazem os futebolistas. Hoje tens um jogo, amanhã tens outro jogo. E tens de marcar um penalti para 1 milhão de pessoas, e estão 1 milhão de pessoas a ver. E se tu falhas, então é um pouco isso que eu tenho vindo a aprender. Ansiedade, stress, viver o momento e acho que isso é mesmo muito importante. Porque depois tu podes ficar frustrado. Por exemplo, como é que vamos reagir a um recital menos conseguido? O mindset vai nos ajudar imenso nisso. Porque todos somos humanos e vais aprender um pouco isso com o tempo, mas se fores trabalhando isso e lendo livros, e há imensas coisas agora, nós estamos no século XXI em que temos tudo e mais alguma coisa. Queres livros sobre Sim. isso? Tens 100. Queres livros sobre ansiedade? 100. Ou 1000. Queres... É assim que funciona. E sim, acho que é muito importante estarmos com a nossa mente em forma, o nosso corpo em forma também, e para conseguirmos os resultados que nós queremos. Há bocado estavas a falar da experiência com músicos mundialmente conhecidos. Achas que para um músico que queira e que tenha sonhos, como por exemplo eu, ou tu, ou o meu colega, é importante trabalhar com artistas como o Sérgio Carolino, por exemplo? Epá, eu acho que sim, é assim. Eu sou a pessoa que defende que temos de aprender com toda a gente, tanto para o bem como para o mal. Por exemplo, eu lembro-me de uma vez, eu tinha uma mania e que eu nunca tinha reparado. Por exemplo, eu estava a tocar e a minha mãe entrou, acho que até foi para me fechar uma janela, assim uma coisa. Eu disse assim, epá, o que é que tu achas? E eu sabia que aquilo que ela me iria dizer, não é? Não ia ser uma coisa sobre técnica. Epá, esta nota aguda está um bocado... Não ia ser nada disso. Ia ser uma coisa mais visual. E eu estava sempre a fazer assim com a mão. E aquilo não era bonito. E ela disse-me, olha, isso aí não está fixe. Eu não percebo o que é que estás aí a fazer. Isso sempre muito repetitivo e... Epá, não gosto disso. Então, eu sou daquelas pessoas que pensa que temos a aprender com toda a gente. Claro que se tiveres a oportunidade, e oportunidades no nosso país, felizmente, não faltam de trabalhar, como falaste, o Gino Pocorni, António Caê, o Sérgio, que podes trabalhar quando quiseres, que é incrível mesmo. Se tiveres a oportunidade de trabalhar com essas pessoas, só tens de pensar, há 10 anos atrás, ou 20 anos atrás, quem é que não sonhava trabalhar com o Gino Pocorni? E agora tens o Gino Sim. Pocorni em Alcobaça já para aí há 3 ou 4 anos seguidos. É incrível poderes ver um ídolo de todos nós ali, não é? E claro, se tu tiveres a oportunidade de trabalhar com essas pessoas,
Nós, é o que eu estava a dizer, nós temos a oportunidade e nós devemos aprender com toda a gente. Mas se tiveres a oportunidade de aprender com os teus ídolos, então, claro que sim, claro que sim. E quando chegar a hora de poderes fazer perguntas, é bombardear com tudo. Eu lembro-me que antes das masterclasses, eu fazia um caderno cheio de perguntas, mas essa é outra coisa. Eu sou uma pessoa muito tímida e também foi uma coisa que eu tive de trabalhar, então eu esperava sempre até a hora de jantar, que nós íamos jantar todos, e depois quando alguém ou iam fumar um cigarro ou assim, eu ia dizer tenho aqui umas perguntas, ou assim, nunca fui aquela pessoa de perguntar muito, mas se vocês não forem assim tão tímidos, e foi outra coisa que eu trabalhei, agora já não sou tanto assim. Perguntem o máximo, desfrutem e tentem roubar o máximo de informação. Eu digo roubar, mas é um roubar a brincar. Sim, sim. O máximo de informação enquanto podem e podê-lo ter ali, poder ver como a pessoa é e reparem bem como os vossos ídolos, se forem bons músicos, vão ser excelentes pessoas. Está aqui o professor Sérgio a falar. Mauro, fala do teu treino, sobretudo na parte mental, a fim de conseguires entrar em palco com confiança e para que possas desfrutar do momento. Sim. Pronto, era o que eu estava a falar um pouco do mindset. No meu caso, aprendi muito que muito do meu medo era por causa do erro. E essa foi outra coisa que eu tive a sorte de ver todos os meus ídolos a falhar. O que é incrível. Porque eu tenho uma história com uma pessoa, que eu não vou dizer, mas eu vi aquela pessoa a falhar, só numa frase falhou imenso, para aí, imenso mesmo. E eu só consegui ouvir essas falhas depois numa gravação. Porquê? Porque a música que ali vai não tem nada a ver com falhas. Se tu falhas um ataque, tu falhas o que falhares, o que vai ali, aquele som, pelo menos daquela pessoa, epá, aquilo estava ali uma atmosfera tão boa e eu a pensar, ok, porque é que eu estou com medo de ir para o palco e Sim. falhar? Se uma pessoa que realmente quer ir ouvir música e desfrutar daquele momento, não vai estar a ligar às falhas, vai estar a ligar à mensagem que eu quero passar e a tudo o que eu quero passar. Isso foi uma coisa que eu aprendi. Aprender a lidar com as falhas. É uma coisa normal. E essa foi... E depois vim a ler, porque essa é uma coisa que nós podemos... Eu não gosto de me focar só, por exemplo, num livro ou só numa coisa. Então eu pensei, há de haver algum estudo ou algumas coisas que os futebolistas fazem. Porque tu pensa, marcar um penalti ou falhar um penalti, todos os melhores já falharam. Então o que é que eles fazem para lidar com isso? Ou como é que eles lidam com isso? Então também fui ler um pouco sobre isso, como é que o Ronaldo lida com isso. Li também como é que o João Félix lida com isso. Não, são coisas que nós temos a sorte, não é? O futebol ser uma coisa tão grande e haver informação sobre tudo, então nós podemos roubar o melhor para nós e aproveitar isso. E a parte da confiança veio com outros livros que eu leio e que a meditação faz muito parte dessa confiança. A parte do viver no agora ajuda-me a não ter ansiedade, porque antes eu tinha muito stress e muita ansiedade, então ficava, por exemplo, a semana antes de um recital importante, eu não dormia, ou dormia sempre a sonhar, e depois de trabalhar nisso, posso-vos dizer que se calhar sonhei 1, 2 vezes, porque sonhar é stress, é coisas que vos vão na cabeça. E trabalhei também muito essa parte, posso-vos dizer alguns livros, e sim, foi mais por aí. Depois há várias técnicas, a técnica da visualização, técnicas, há muitas técnicas, mas o melhor é mesmo ir à procura disso, porque não vai haver nada que eu vou dizer agora que vos vai ajudar assim, mas irem buscar livros, há imensa informação e depois, claro, imensos planos que podem fazer e até meditação guiada. Psicólogos também que vos podem ajudar. Eu por acaso falei com 1 ou 2. A informação, nunca utilizei muita informação. Mas vocês têm de pensar que, claro, nós, músicos, digamos, eruditos, nunca sofremos aquilo que os futebolistas sofrem de estarem a ser vistos por 1 milhão de pessoas. Não é que nós não quiséssemos, não é? Mas não temos essa oportunidade. Mas se vocês pensarem, um atleta
tem sempre um preparador físico e um preparador psicológico, ou um psicólogo que anda sempre com uma equipa, ou mesmo com uma pessoa. E, e essa foi outra coisa que eu li, por exemplo, do Cristiano Ronaldo, é que ele, quando decidiu ir para o Manchester, ele contratou um psicólogo, um preparador físico e um cozinheiro. Este já não vale para nada. O cozinheiro podem ser vocês. E claro, é uma coisa super inteligente, porque é isto que nós temos de trabalhar. Nós não temos aquela coisa de estarmos a ser vistos por 1 milhão de pessoas, mas nós podemos ir abaixo igualmente. Vocês, por exemplo, têm um concerto para 500 pessoas, ou têm um concerto e põem no YouTube, ou em live stream, ou uma coisa assim. Vocês, não sei se têm a noção, mas muitas vezes vão ser vistos por 35 mil pessoas. 50 mil pessoas é muita coisa. E depois outra coisa é, a vossa mente é incrível se vocês a souberem controlar. Se não a souberem controlar, pode-vos estragar uma carreira ou mesmo a vossa vida. Porque, por exemplo, vocês de certeza que já tiveram isso, que é, vocês falham num recital. E ficam a pensar naquilo uma semana inteira. 15 dias, e passado meio ano alguém vos fala daquele recital e a primeira coisa que vocês se lembram é aquilo que vocês falharam e não queriam ter falhado. Isso é uma coisa que nós temos de preparar a nossa mente e temos de nos preparar para isso, não só para o momento em que estamos em palco, estarmos mais descontraídos e aproveitar realmente aquele momento, mas também para vivermos mais felizes e não estarmos sempre a pensar e a martirizar-nos. Então é mais por aí o meu treino. Mas eu ando sempre à procura de mais coisas e há muitas pessoas que trabalham nisso e na parte holística e tudo mais e é informação importantíssima para pesquisarem e trabalharem se assim acharem. Tenho aqui o José Massana a perguntar, acho que já foi um bocado respondida. Quais são os seus rituais antes dos concertos recitais? Então, é assim, depende, não é? Eu faço muito a técnica da visualização, que é ver-me em palco e a ver tudo a correr bem e as pessoas a gostarem. E também faço uma espécie de... Vocês já viram o Faísca McQueen? Dos carros? A dizer, eu sou veloz. Pronto, é mais ou menos isso. É mais ou menos isso, mas um pouco diferente. Porque, por exemplo, a Aretha Franklin, ela fez um concerto para o Obama há uns anos atrás e está lá o Obama e está um monte de gente importante. Naquela altura o Obama era o presidente dos Estados Unidos, ou seja, uma das pessoas mais poderosas do mundo. E vocês vão ver a Aretha Franklin naquele momento em palco e o Obama não parece nada. Ele está ali, mas aquele momento é dela e esteja ali quem estiver. Aquele momento é dela e ninguém lhe rouba o protagonismo. É um monstro de palco que entra e é um pouco isso que eu tento fazer também. Aquele momento é meu e aquilo que eu tento dizer a mim é: este momento é meu. Eu sou maior e vou entrar e vou rebentar tudo. Então é um pouco por aí que eu costumo fazer. E depois há outras coisas mais pessoais que eu não posso dizer, mas é mais ou menos por aí. Mauro, conquistaste um lugar no panorama musical nacional e internacional. É certamente devido ao teu trabalho e dedicação, mas houve qualquer coisa a mais que fizesse com que houvesse um impulso? É assim, falando do conquistar um lugar a nível nacional ou internacional, isto é uma coisa que se conquista e que se perde de um dia para o outro, ok? Então quando digamos conquistar, ok, eu neste momento sim, tenho alguns convites para fora, tenho alguns também cá em Portugal, não muitos, mas para fora principalmente. E já toquei na Ásia, já toquei na América e também na Europa. E é uma coisa que eu não estou preso a isso, ok? Como que, ok, agora está, já está, toda a gente me conhece, toda a gente me vai querer lá, está feito. Não, eu penso que é um trabalho contínuo e que se vai trabalhando. O impulso, sabes que na realidade, ok, o impulso talvez tenha sido aquele concurso que eu ganhei em França, não é? Que vocês falaram aí ao início, foi quando eu comecei a ter mais convites. Mas sim, eu penso que foi mais daí, da minha dedicação, talvez da minha forma de tocar, não é? As pessoas gostam da minha forma de tocar, daí
daí me convidarem e me quererem a lecionar nos festivais e a fazer recitais e tudo mais. Sim, penso que provavelmente a minha forma de tocar foi o que eles gostaram. Porque se não gostassem também não me convidavam, acho eu. Mas, mas sim, acho que foi por aí, mais pela parte da dedicação e tudo mais. Claro que um concurso, foi aquilo que nós falámos ao início. Um concurso não é uma coisa que... Não é uma coisa que eu gosto, nem que gosto de mandar aos meus alunos, nem que gosto de fazer. Mas como diz a malta, isso part of the game, não é? É parte do jogo e nós precisamos deles principalmente agora que, por exemplo, tu tens o caso dos trombones ou das tubas, abre uma vaga na orquestra de Zurique, pum, 300. Abre uma vaga de trombone na orquestra de qualquer, pá, uma orquestra qualquer. Ou na orquestra Gulbenkian, por exemplo, 200 ou 300 também. Há uma competição gigante e que pronto, faz parte. E sim, penso que isso me ajudou. Está aqui o professor Sérgio. Mauro, como consegues motivar os jovens aspirantes eufonistas, não sei se é eufonistas ou eufonistas, Eufonista. sabendo que sendo realista, o mercado do instrumento é muito limitado e são poucos os agrupamentos profissionais que requisitam os serviços do instrumento. Epá, isso é difícil. Não, estou a brincar. Eu passo-lhes um bocadinho daquilo que eu senti, não é? E que acabo por sentir, porque, como o professor está a dizer, é muito difícil. Tu ainda por cima estás a aprender um instrumento, não é? Estás com aquela cena do sim, eu quero, mas depois pensas, mas quero o quê? Onde é que eu vou trabalhar? Vou dar aulas? Ou há muita gente que, claro, gosta, por exemplo, ok, tenho como objetivo para uma banda militar. Esse nunca foi o meu objetivo. O meu objetivo sempre foi tentar uma carreira a solo, porque era aquilo que me motivava e era aquilo que eu gostava, era estar em palco e era esse tipo de trabalho que me motivava. Então o que eu digo aos meus alunos é super difícil, mas eu ainda acredito naqueles filmes da Disney que te dizem, se tu trabalhares e deres tudo, vais chegar ao teu objetivo. E é isso que eu tento passar e motivar. Nós somos todos seres humanos, então se aquela pessoa pode, porque é que eu não posso, não é? Mas aquela pessoa também trabalhou horas infinitas e trabalha. Ok, então eu vou trabalhar. Então é isso, eu acredito que temos de dar tudo para os nossos objetivos. Se o meu objetivo é ser eufonista, eu posso-vos dizer que, por exemplo, eu assim que comecei, queria-me logo mudar para tuba. E das coisas mais bonitas que me disseram nos meus 2 primeiros anos foi: tu nunca vais ser eufonista. Pá, tu és mau. Isso não vai funcionar. Por exemplo, eu não tive a melhor pessoa a puxar por mim nesse aspecto e a motivar-me. Mas o que eu digo aos meus alunos é: se tu queres, tens de trabalhar e dar tudo. E claro, e a parte que eu dou para a motivação é mesmo essa, e é isso que eu lhes dou para os motivar. Claro que faço-os ouvir as pessoas que eu acho que eles devem ouvir para isso, e que eu mostro-lhes imensa música, e acho que é isso que nos motiva a todos, não é? Nós decidimos ser solistas não porque é um trabalho que dá muito dinheiro, porque não dá, ou uma coisa qualquer. Também podia dizer que dá muita fama, mas também não dá. Mas porque é aquela música que queres tocar, aquela energia de palco um pouco diferente da orquestra, por exemplo, ou da banda militar ou da banda sinfónica. Ainda por cima, em Portugal, nós temos isso. É que, por exemplo, nos metais e nos sopros em geral, Portugal tem um nível gigantesco, e orquestras de sopro ou bandas sinfónicas profissionais não tens nenhuma. Tens a banda sinfónica portuguesa, mas nem funciona mesmo como uma orquestra, te recebes todos os meses e tens um contrato e tudo mais. Então, em Portugal ainda temos mais esse contra. Mas eu acredito que se é isso que queres realmente fazer, ser eufonista, é o que eu digo muitas vezes, e também foi outra coisa que eu aprendi com o professor Sérgio Cardinho. Eu prefiro ser solista e ter um recital uma vez por mês e trabalhar num café e ser feliz assim e conseguir o meu rendimento de um café, mas poder desfrutar daquilo que eu realmente quero e me faz feliz, do que estar numa coisa que eu não gosto, ou por exemplo, eu não me vejo, por exemplo,
Agora nós temos a sorte, as bandas militares estão a mudar um pouco disso. Mas antes as bandas militares eram muito. Tu estavas ali, não podias sair para fazer um recital, nem para nada. Então, e quando eu comecei a estudar ainda era um bocado assim. Então foi uma coisa que eu tirei logo dos meus objetivos, porque eu sabia que se fosse para ali não podia fazer recitais, nem podia fazer as coisas todas que eu queria fazer. Então não era um objetivo que eu tinha. Felizmente agora isso já está diferente. E então essa é outra coisa também. Podes ir para uma banda militar e continuar a fazer os teus festivais. Umas são mais fáceis, outras são mais difíceis. Isso depende das pessoas. Mas é isso. A motivação é, se tu queres ser feliz a fazer isso, ser feliz a fazer isso. Sim. E Eu tenho isso aqui é o mais ainda- importante, é ser feliz. Então, tenho aqui uma pergunta envolvida com o que tivemos a falar. Houve alguma coisa que foi por isso que depois não escolheste a tuba? Não sei. Eu adoro o como som do querias ir para Euphonia tuba? e mandarem-me para tuba é uma coisa que eu não queria e não quero. Não, e foi isso, porque eu, por exemplo, eu estudei, e eu não estudei, eu toquei trompete numa banda e, como vos disse, a banda começou quando eu comecei, ou seja, era uma coisa muito, nós estávamos ali a aprender tudo muito amador, mesmo o maestro, por exemplo, nunca tinha tido nenhum curso nem nada, era uma coisa pelo amor à música, não é? E eu, quando decidi ir estudar, disse: não, isto de trompete é bom, ainda por cima fazia aqueles solos todos, que aquilo era tudo muito bom de fazer e tal. Mas o eufónio era realmente aquele som que eu queria ouvir e aquele instrumento que eu queria estudar. E então a primeira coisa que me dizem quando eu chego à escola é: tu vais ter de mudar para tuba, sabes? Quando tiras um chocolate a uma Espeta uma criança ou criança. uma espeta, ou seja o que for, pá, não. Eu passei-me com aquilo. Disse: não, e eu é que sei o que é que vou ser. E quem decide se vou ser bom ou mau sou eu. Sim, infelizmente, eu da minha parte, e se calhar do meu colega, tenho muitos colegas que queriam ir para algum lado e depois à escola disse: não, vais para aquilo e mais nada. E acho que Sim, Limita um mas bocado. isso é limita uma- as pessoas. Isso é uma coisa que eu decidi assim que saí de casa. Eu já sabia que me iam mandar para Tuba, de certeza, porque ele Pois. começou, por exemplo, o professor daquela altura começou logo a dizer que eu devia ir para Tuba e não sei o quê. Mas desde o início que eu disse: ok, se eu mudar para Tuba, ou se ele disser mesmo, ou mudas ou vais embora, eu vou embora. Eu prefiro ir embora e lutar por o meu sonho noutro sítio qualquer, noutra escola, seja como for, do que não ser feliz ou não chegar ao objetivo que eu quero. Então, se o que eu quero é aquilo, é aquilo. E eu sou um pouco assim. E assim, se isto é o que eu quero, é isto que vai ser. Está aqui o professor Sérgio Carolina a nos convidar todos para irem ao café dele. Pois, na eu já disse que. na Serra da tenho Pescaria, leite. São É, Martinho. Serra da Pescaria. Para a próxima iremos lá fazer uma entrevista, professor. Conta-nos um bocado dos conhecimentos que adquiriste e das oportunidades também que adquiriste em ser artista de algumas das marcas, tais como a Adams, a Bratislava, Momo e ainda a Dennis Wick. Sim. É assim, as oportunidades. Por exemplo, há muita gente que pensa: se tu fores artista de uma marca, surgem concertos e surgem recitais. Eu posso dizer que nunca me surgiu nenhum concerto. Não, surgiu-me um concerto. Até hoje surgiu-me um concerto de uma loja nova que abriu e eles começaram a vender Adams e era uma loja grande que vendia para todo o norte da Europa e eu fui lá fazer um recital. Foi a única vez que qualquer festival ou recital ou qualquer coisa que eu fiz foi ligada à marca. Então, claro que te ajuda em certos apoios, não é? Por exemplo, viagens às vezes ajuda e Sim. pronto, nas partes dos instrumentos é de cada pessoa, cada contrato. Mas é por aí, ser artista de uma marca, e pelo menos é aquilo que eu penso, e também foi outra coisa que eu falei muito com o professor Sérgio Carlini, e isso vos digo, eu, quando fui a primeira vez que fui convidado para as duas marcas, para a Momo e para a Adams, eu ainda era aluno do professor Sérgio Carlino. Na realidade, uma pessoa é sempre aluno, não é? Porque quando estou com ele, Sim. uma pessoa continua a aprender e a ter aulas. Mas é isso, eu sou artista das marcas que quero tocar e que gosto de tocar. E é isso, eu era incapaz de ser artista de uma marca em que não acredito que os produtos sejam bons, ou tocar com aquilo só porque funciona, pá, ou dão dinheiro, ou uma coisa assim. Não, eu toco com aquele instrumento ou com aqueles vocais porque eu gosto.
primeiro, isso é o primeiro. E depois, quanto às oportunidades que isso te dá, pode-te ajudar um pouco se tu tiveres convites. Mas agora, sem teres os convites, a marca não vai fazer com que tenhas mais ou menos convites para festivais, etc. Está aqui o José a perguntar: o que achas das bandas militares? As bandas militares são um objetivo e, como a malta diz, acaba por ser uma coisa que te dá segurança, não é? Tens o teu ordenado no final do mês, seguro, ainda por cima tens... É assim, tens algumas bandas militares que te dão aquela estabilidade enquanto estás a estudar, não é? Ou um pouco mais, aqueles 8 anos de contrato, não é? E depois sabes que ao final dos 8 anos, muito provavelmente, tens de sair. Nesse caso, é bom para te impulsionar e para começar a juntar algum dinheiro, para começares a fazer a tua vida. Naquelas bandas que já estão contrato, que penso que é a banda da GNR e da Marinha, eu não sei muito sobre as bandas militares, mas penso que são essas duas que dão logo contrato. É um trabalho a tocar, cada vez mais o nível está a subir muito. Por exemplo, a última banda militar que eu ouvi foi da GNR e o nível está muito bom e faço música com muita qualidade. E claro que é um ótimo objetivo e um ótimo trabalho. Para quem quiser isso como estilo de vida, é um estilo de vida que te dá dinheiro a tocar. Então eu acho muito bom. Está aqui a Catarina Miranda a perguntar, boa tarde, que conselhos deixas ao Afonso, que toca tuba, e ao César trombone, já que são jovens promissores? Não percebi, desculpa, a net brecou meio. Está aqui a Catarina a perguntar que conselhos nos deixas A nós dois. a nós dois, que eu vocês toco dois. tuba e o César trombone. Sim, eu sei. Que conselho vos deixo? Então, acho que o maior conselho que vos posso deixar foi aqueles conselhos que eu já vos disse. Eu estou-vos a deixar a vocês e ao mesmo tempo, não é? Sim, a toda a gente. A toda a gente. Mas o que eu vos posso dizer, não é? De maior, é que o mais importante, seja a tocar tuba ou trombone ou seja o que for, é que vocês se sintam realizados e felizes. E isso é o mais importante e é aquilo que vocês devem lutar, não é? E eu acho que é isso. E se vocês têm um objetivo, só vocês podem decidir se o vão conquistar ou não, e só vocês é que podem decidir como vão conquistar e trabalhar para isso. Isso é muito importante. Há muita gente que tem muitos objetivos, mas acordar às 2 não é ter objetivos. Pois. Está aqui o Miguel Barros a perguntar: Mauro, como está a tua Não. relação com o trombone? Isso é o Miguel, pá, isso é um maroto. Sim. A minha relação com trombone está fortíssima. Não, eu toco trombone todos os dias. É uma coisa que a quarentena me trouxe, que é um bocado mais de tempo, não é? Então, sim, eu tenho um trombone que por acaso também é da Adams. Não, estou a brincar, isto aqui era já para passar a publicidade. Não, mas é. E eu aproveito para tocar uma horinha todos os dias e para, não é? Que é um instrumento que nos pode abrir algumas portas. Por exemplo, se souberes tocar trombone, se te chamarem para uma orquestra sinfónica, já ajuda. Porquê? Porque tu podes tocar o resto do concerto de trombone, não é? E aquela obra em eufónio. E para além disso, é um instrumento que eu gosto, o som, gosto da sonoridade e gostava de dominar um pouco melhor. Que não está fácil, não está nada fácil. O meu trombone toca muitos quartos de tom, o que é um problema. Está aqui a perguntar a Bennington o que achas daqueles eufonistas que também têm uma relação com o trombone? Eu acho sempre bem. Eu acho bem. Qualquer instrumento que tu possas tocar, se for com qualidade e se te faça feliz, isso é incrível, porque, por exemplo, há muitos eufonistas que também por exemplo, o António Caia, ele toca trompete, toca tuba, também ele toca tudo e toca tudo bem. E acho incrível seres
eclético a esse ponto de poderes tocar a um bom nível trombone, eufónio, ou trombone, eufónio, trompete, tuba. Há muita gente que também toca muito bem eufónio e tuba. É sempre bom poderes fazer música com outros instrumentos e se gostas do som, não é? Incrível. O professor Sérgio a dizer o nível musical em Portugal cresceu imenso, tal como os impostos. Uma verdade. Ora, podíamos falar isso dos impostos e dos recibos verdes. Se vocês quiserem, podemos começar. Estou a brincar. Está aqui o Fábio Andrade a perguntar: Mauro, fala-me do teu primeiro quinteto na EPAB. Oh, malta, isto é brincadeira. Isto é brincadeira. Não liguem o que este rapaz está para aí a dizer. Não, foi um grupo de música de câmara que eu tive com o Fábio. E que por acaso foi um grupo de música de câmara que durou os meus 6 anos na escola profissional. E que acabou por ser bom porque naquela altura não havia muitos trombones e muitos trombonistas e muitos eufonistas e muitos tubistas na escola, então nós tínhamos um eufone a tocar a parte de tuba e um eufonista também a tocar a parte de trombone. E eu cheguei a tocar a parte de trompa, era assim uma coisa... Sim, foi bom para a parte da amizade, foi uma boa experiência, como sempre. Existe algum projeto que esteja atualmente a ser trabalhado entre as marcas que estás... Há algum projeto que Acho que estejas vais a trabalhar ligado. juntamente com a Sim, Adams e exatamente. assim? Claro. Algum eufónio ou uma marca do cais com a Momo? Não pode dizer. Sim, eu posso dizer que na Momo, sim, estamos a fazer mais modelos. Vou acabar por fazer uma linha que neste momento são 2 vocais da minha assinatura e vão ficar 4. E estou a pensar fazer uma linha com cerca de 5 vocais, que é uma linha normal e com várias, com medidas muito amplas que dê para satisfazer todas as pessoas que estejam interessadas naqueles vocais e naquelas marcas. E sim, principalmente com a Momo estou a fazer isso. Com a Adams, isso já é uma coisa que não posso falar. Fica para breve. Fica para breve, é isso, pessoal. Está aqui Noémio Gonçalves a perguntar: Mauro, qual a tua visão sobre a música de câmara, mais em específico no ensemble Tubas com o professor Sérgio Carolino? Epá, isso era uma coisa incrível. Vocês acreditem ou não, mas foi talvez a música de câmara que eu gostava mais de fazer. Aquilo dava-me uma pica. Bem, eu cada vez que ia ter ensaio eu acordava muito mais feliz do que nos outros dias, porque nós tínhamos dentro do mesmo projeto tivemos um projeto que era de música mais ou menos improvisada, não é? Que era 40 minutos, que nós tínhamos tocado de memória, era uma espécie de mistura de cores, não é? Que nós fazíamos no momento e que eu gostava imenso e nós divertíamos imenso a fazer aquilo. E depois tínhamos um ensemble mais certinho, não é? Que tocávamos obras para o octeto ou para decateto e não sei quantos mais. Nós chegámos a ser 12 e que era incrível, era aquele power e o nível era muito bom e os ensaios eram sempre super rigorosos e nós tínhamos de dar tudo naquelas horas, que tanto podia ser 1 como 4. É um pouco a maneira como se trabalha quando se ama realmente aquilo que se faz e foi fantástico. Fizemos vários concertos, ainda tentámos gravar, penso que ainda tentámos gravar uma ou outra obra, ou ainda chegámos mesmo a gravar, mas sim, e depois acabámos por ir cada um para o seu lado, não é? E o professor Sérgio também já não está a lecionar na ESMAI, mas sim, se me dissessem hoje que amanhã podíamos fazer ensaio e tocar para a semana, eu ficava feliz. Sim, era muito bom e foi muito bom tocar em conjunto com a malta toda. E quais foram as principais mudanças na tua vida profissional durante a pandemia que estamos todos a viver? Então, essa foi outra coisa que eu aprendi. Tudo tem uma parte boa, não é? Então o que é que eu disse? Ok, então agora tenho 24 horas para mim. Mais tempo. Não é? Então, o que é que eu comecei a fazer? Fiz um plano,
eu sou uma pessoa um pouco assim. Eu sei que se não fizer o plano, aquilo sai tudo muito destruído e eu acabo por nunca fazer tudo aquilo Lixado. que eu quero fazer num dia. Então, então foi isso. Aproveitei para ler mais, leio muito mais. Aproveitei para fazer meditação, porque eu moro numa aldeia no interior, então tenho serra, tenho toda essa natureza. Tenho cobras também, o que não é muito bom, mas também tenho. E aproveitei para fazer isso. Faço, por exemplo, todos os dias 1h30 de ginásio com corrida, caminho na serra, o que é incrível e que antes não tinha tanto tempo para fazer, embora o fizesse. Não vou dizer que sou a pessoa mais sobrelotada com trabalho e não, eu consigo arranjar tempo para fazer um pouco tudo isso. Fui à pesca, não sei se eu já vos disse, mas eu adoro pescar. Fui à pesca muitas vezes. E claro, posso estudar horas infinitas, quase, é até dar. É. Não, mas é isso. Então fiz um plano, acordo todos os dias às 7 da manhã, faço um pouco de meditação, leio, começo a tocar às 9, faço exercícios de base, exercícios de desenvolvimento e depois almoço, também é importante almoçar. Depois toco trombone, que é para uma pessoa ficar feliz, não é? A seguir ao almoço, ficamos contentes e tal. Depois um gajo mete ali um trombone, que é para não ir muito abaixo. Depois faço essa horinha e meia de ginásio e depois faço as minhas obras e projetos que estou a fazer e para os quais preciso de trabalhar. E no final do dia caminho ou brinco com a minha afilhada, uma coisa que também já não fazia há muito, muito tempo e que é incrível, é que agora tenho tempo para brincar com a minha afilhada. E eu também gosto de brincar. Eu sou muito criança, desculpa. O professor Sérgio Carolino está aqui a dizer: prepara-te, pois o ensemble português de tubas How Long Can You Go irá brevemente entrar em ação, ensaios, concerto e gravação de CD. Se for amanhã, lá estou. Ora bem, Mauro, obrigado por ter aceito o nosso convite e... tem mais uma pergunta. Pergunta. Eu está a falar que chegaram a gravar e pensa que passaram bons momentos exatamente marcantes e importantes no nosso percurso. Penso que aprendemos todos uns com os outros. Sim, E entre a ajuda e a partilha foi uma coisa fantástica. Já a falar sobre o Ensemble de Tubas. sim. Obrigado por ter aceito o nosso convite e pela entrevista. Obrigado eu, pessoal. Foi uma excelente iniciativa que vocês estão a ter e foi uma coisa que vocês provavelmente também, se não houvesse a epidemia ou o Exato. Covid-19, vocês não iriam chegar lá. Então é isso. Vejam, há uma parte positiva em quase tudo mesmo. Ou tudo. Então vocês, por exemplo, o mesmo que falámos dos recitais, um recital corre mesmo muito mal. Então vejam exatamente aquilo que correu mal, trabalhem naquilo, Para poder ou aprender. seja, tirem uma coisa positiva daquilo. E outra coisa muito importante que me disseram para vos dizer é: não se martirizem a seguir a um recital. Por exemplo, falharam uma coisa, não pensem naquela coisa. Passou, esqueçam aquilo. E não ouçam a gravação. Ouçam só depois. A seguir a um recital é para curtir. Só. Curtam um momento E igual, mesmo depois antes- curtam um momento depois. E antes não é para curtir, antes é calma. Vocês têm Sim, que não, concentrados. e Não é concentração. preciso estar estressado. É isso, Não. malta. Muito obrigado a vocês. Obrigado. nós. E tenham um resto de bom dia. Abraço a todos que estão a ver Yeah, e igualmente. obrigado por estarem connosco. Tchau, tchau. Exato. Tchau. Tchau. Aproveitamos então para anunciar o próximo convidado, certo? O próximo convidado será 2 a 8, na próxima sexta-feira. Será Xavier Ribeiro, trombone. Contamos todos com a vossa presença e obrigado a toda a gente que assistiu e a quem colocou as suas perguntas. E até para a semana. Exato, até para a semana.